Agora nós vamos falar sobre a nova aliança. Então vocês lembram quando eu falei lá na aliança adâmica, que eu disse que Deus naquele momento ele já tinha prometido o Messias. Mas aqui em Jeremias, no profeta Jeremias, mais ou menos há 700 anos antes de Cristo, ele vem e fala sobre essa nova aliança. Ele diz: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os ter desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarás mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, a sua iniquidade, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Então, essa aliança aqui, a aliança de Jesus, ela é uma aliança incondicional. Então, lembram quando eles saíram do Egito, eles fizeram a Páscoa do judeu, que era para comemorar essa libertação do Egito, que era da velha aliança. Lá no capítulo de Êxodo, capítulo 12, tem tudo escritinho, sobre essa aliança. E aí aqui, nessa Páscoa judaica, tem quatro taças. A primeira taça, que é a taça da santificação. A segunda taça, que é da explanação do que aconteceu no Egito. Então o patriarca, ele conta, para toda a nova geração, todas as coisas, tudo que Deus fez, todas as maravilhas, todo o livramento de Deus. Depois tem a terceira taça, que é a taça da ação de graças, que é o pão da aflição, que aí fala, sobre o quanto eles sofreram no Egito. E a quarta taça, que é o Salmo 137, que fala das maravilhas do Senhor. Uma coisa importante de nós sabermos e de lembrarmos, é que Jesus, ele era judeu. Então, ele participava de toda a tradição judaica. Ele foi ensinado dentro da tradição judaica, ele participava de todas as festas judaicas, inclusive da Páscoa. Então, aqui mostra 3 momentos dentro do ministério de Jesus, que está sendo registrado na palavra de Deus, sobre a Páscoa. Então, no primeiro ano do ministério de Jesus, fala, estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Então, eles subiam a Jerusalém para fazer adoração a Deus. E aqui está Jesus, expulsando os vendilhões do templo. Depois, lembram daquele menino, que trouxe os 5 pães e os 2 peixinhos, que houve a multiplicação dos pães. Então aqui assim, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então aqui é no 2º ano, onde Jesus fez a multiplicação dos pães. Depois chegou a época da última ceia, da última Páscoa. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava celebrar a Páscoa. E mandou a Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. Então aqui mostra, nos 3 anos de ministério de Jesus, ele comemorando a Páscoa. Então na nova aliança, ela foi feita nesse memorial, no memorial de libertação do povo judeu. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, para
porque vos digo que não a comerei mais até que se cumpra o reino de Deus. E tomando o cálice, então é o primeiro cálice da santificação, e havendo dado graças, disse: tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino dos céus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes: isso é meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, ele tomou o cálice, agora o segundo cálice, o cálice da explanação, o cálice do pão da aflição, onde ele conta, né, tudo que aconteceu, como aconteceu, depois da ceia, dizendo: este cálice agora é da nova aliança, do meu sangue. Então ele está cumprindo a profecia lá de Jeremias, que é derramado por vós, a Páscoa da revelação, a nova aliança. Então, dentro do memorial da Páscoa, que era da libertação do povo do Egito, agora Deus, ele traz um novo memorial através de Cristo Jesus, que também vai ser uma aliança de sangue. Então, aqui mostra, né, o cálice, o vinho, representando o sangue, mas depois nós sabemos que Jesus, né, se ofereceu como sacrifício vivo por nós, né? Ele foi crucificado e morreu. A aliança, então a nova aliança é uma aliança de sangue, do sangue de Jesus, que ele é o Cordeiro agora. Então é a Páscoa da revelação. Por quê? Porque a Páscoa, ela traz a nova aliança dentro do memorial que já existia. Ela é uma aliança incondicional. Por quê? Porque Deus faz tudo. Jesus se ofereceu como Cordeiro Santo e ele fez todo o sacrifício. Então, lá no final ele diz: Pai, está consumado. Quer dizer, eu cumpri todas as coisas. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os teus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Lembram-se dessa promessa lá em Gênesis 3:15? Então aqui há o cumprimento dela na nova aliança. A nova aliança, ela também tem a sombra lá no Velho Testamento, no momento aonde o Senhor pediu para Abraão o seu filho, o Isaque. E aí Abraão, né, foi lá, preparou tudo para o sacrifício do seu filho. E aí o que Jesus, Deus, né, naquele momento faz? Ele diz assim: por não ter feito o que fez, não me negando o seu filho único, esteja certo de que eu o abençoarei e farei dos seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então aqui mostra no Velho Testamento o que? Um pai que oferece um filho inocente como sacrifício, um filho único. E Deus fez a mesma coisa no Novo Testamento. Ele oferece o filho dele, o filho único, como sacrifício para a cura de todos nós. Fazer alianças sem consultar a Deus. Olha o perigo disso. Então vocês lembram de Josué e dos Gibeonitas? Então os Gibeonitas eram do povo daquela terra, aonde lá em Êxodo 34:12, Deus disse que eles iriam para a terra prometida e não eram para fazer alianças com o povo daquela terra. Deus disse expressamente para eles não fazerem. Aí os Gibeonitas, eles usaram, né, de subterfúgios. Eles foram lá com as roupas rasgadas, com o pão, né, duro, os odres de vinhos rasgados, e chegaram lá e disseram: olha, nós somos um povo de muito, muito longe, e nós gostaríamos de fazer uma aliança com vocês, porque nós conhecemos, né, ouvimos falar desse Deus poderoso que fez tantas coisas, tantas maravilhas para vocês. E aí Josué, que era autoridade,
ele fez essa aliança sem consultar a Deus. E aí ele ficou obrigado a cumprir essa aliança e proteger, então, e não fazer nenhum mal para os gibeonitas. Então, uma vez, porém, que a aliança foi realizada, Israel tinha obrigação de cumpri-la, de honrá-la. Então, uma aliança não honrada, ela traz consequências de morte. Então, essa aliança que Josué fez com os gibeonitas, se passou 400 anos. Então, olha o importante, o tempo não anula as alianças que fazemos. Então, por isso existe até as alianças que os nossos antepassados fizeram e que estão hoje, se a gente tem essas alianças, esses pactos com o maligno, nós temos que cortar essas alianças. Então diz assim, passou-se 400 anos, e aí o rei Saul, ele viola essa aliança que foi feita com os gibeonitas, ele quebra a aliança, e ele atrai a ira de Deus para o povo de Israel. Aí lá no reinado de Davi, eles ficaram 3 anos sem chuva. E isso trouxe muito prejuízo, trouxe morte, né? Não dava para plantar, teve fome, teve prejuízo, então. E aí Davi consulta o Senhor. Ele diz, Deus, o que está acontecendo? Né? O que houve? E aí Deus dá a resposta, ele diz assim, por causa de Saul e por causa da sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Lá em 2 Samuel 21:1. Isso mostra assim, ó, que mesmo que aquela aliança tenha sido feita sem a permissão de Deus, ela é uma aliança válida. Não importa se passou tanto tempo, ela continua válida. E no momento que ela foi quebrada, ela atraiu a ira e a maldição do Senhor para aquela casa. E aí Davi consulta então os gibeonitas como é que ele vai fazer essa reparação, porque ele necessitava, né, que retornasse as bênçãos para o povo de Israel. E aí os gibeonitas dizem, sim, para nossa reparação, nós queremos 7 homens da família de Saul, que eles sejam enforcados. Então, para essa restituição, foi pedido sangue. E aí, a partir daí, a ira do Senhor se afastou de Israel. Então, consultar a Deus e não obedecer também é outra coisa importante. Ó, a primeira foi feita uma aliança sem consultar a Deus. Aí agora nós vamos ver outro contexto, consultar a Deus e não obedecer. Então, após o reinado de Salomão, o povo de Israel, ele foi dividido. Então ficou o reino do sul, né, com Judá e Benjamim, e o reino do norte com as outras tribos. No reino do sul tinha o rei Josafá, que era um rei bom e temente a Deus, e no reino do norte tinha Acabe, que era um rei idólatra e perverso, que vocês lembram, ele se casou, né, com Jezebel, aonde ele trouxe todo o reino para a idolatria. Jezebel era serva de Baal, e eles começaram a cultuar Baal e Asterote. E Baal era aquele deus que ele pedia, né, os filhos para serem colocados em sacrifício. E aí Acabe vai até Josafá pedindo uma aliança. Então Acabe diz assim, irás comigo a peleja a Ramonete de Gileade? E aí Josafá diz assim, serei como tu és, como o teu povo, e com os meus cavalos, com os teus cavalos. Então ali ele fez uma aliança. Ele, como autoridade, como rei daquela nação, como rei do reino do sul, disse, sim, eu vou contigo, sim, eu faço uma aliança contigo. E olha só, então essa aliança ela foi concretizada, e aí, quando
Josafá faz a aliança. Então, primeiro ele faz a aliança e depois ele diz, tá, mas quem sabe, né? Vamos ver o que Deus diz. Tem aí um profeta para a gente consultar. E aí Acabe traz, né? Então, os profetas, 400 profetas, mas não profetas do Senhor, profetas de Baal. E aí diz, sim, não, vai lá, vai com o rei Acabe que vai dar tudo certo, Deus está com vocês. Mas eles eram espíritos enganadores. E aí Josafá reconhece que aqueles profetas não eram profetas do Senhor. E aí ele diz para Acabe, mas não tem alguém aqui, né, nesse reino que é profeta do Senhor? Aí o Acabe diz assim, tem sim, tem o Micaías. Mas esse profeta aí, ele sempre profetiza coisa ruim para mim, eu odeio ele. Aí eles vão lá consultar. E aí o profeta do Senhor diz assim, então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Mas aí o Josafá não desfaz a aliança, mesmo ouvindo que Deus não estava com eles. E o Acabe pega e manda o profeta do Senhor ser lançado na prisão. E eles vão para a guerra. E o Acabe diz para Josafá, vai todo, né, vestido de rei, e eu vou me vestir como um normal, né, como um da tropa aí, e vou para a batalha. Só que aí quando tá lá na peleja, Josafá se dá conta, se dá por si do que ele fez, que ele ofendeu a Deus, que ele fez uma aliança, né? Que ele desobedeceu, ele consultou a Deus, Deus disse uma orientação e ele não cumpriu essa orientação, e ele pede socorro para Deus. E aí Deus vem e socorre Josafá e mata Acabe nesta peleja. Então, honra e quebra de aliança. Então, cuidado que nós temos que ter. Então, quando nós honramos, obedecemos a aliança, isso vai gerar vida e isso vai trazer bênçãos do Senhor para nós, vai atrair as bênçãos do Senhor para nós, até 1000 gerações. Já quando nós quebramos ou desobedecemos uma aliança, isso vai sempre gerar morte e também traz a maldição, que às vezes vão dar até a 3ª ou 4ª geração do nosso legado. Bom, agora nós vamos fazer uma brincadeira sobre a aliança do casamento. Olhem só, aqui, né, está os nossos pais. Os nossos pais, eles estão longe de nós, né, do nosso casamento. Por quê? Porque a própria palavra diz que no momento que nós nos casamos, nós temos que sair da casa dos nossos pais, tanto emocionalmente, quanto fisicamente, quanto espiritualmente. Nós temos que fazer esse afastamento e criar nossa nova família. Os nossos pais vão continuar ali, né? Nos ajudando, reparando, orando por nós, sendo nosso suporte. Aqui, ó, estão os nossos irmãos, tanto os irmãos de carne, né? De sangue, nossos irmãos espirituais, os nossos irmãos de coração, aquelas pessoas que a gente adota como irmãos, são pessoas que vão estar junto com nós, nos ajudando, nos cuidando, estando junto conosco. E aqui somos nós, né? Nos firmamos no casamento. E aqui está os filhos desse casamento, que também são os filhos, nós vamos zelar por eles, cuidar deles, mas eles vão embora daqui a pouco, né? Vão crescer, vão constituir suas famílias. E aí vocês podem ver que esses dedos aqui, ó, eu consigo facilmente mexer, mudar. Mas esse aqui, ó, que é do nosso cônjuge, eu não consigo tirar, não consigo afastar. Então, aqui mostra sobre a união, né? Essa aliança, que ela deve ser eterna. Então, ó, aqui sobre a quebra da aliança. Então, o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade,
com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, tu fizeste uma aliança diante do Senhor. Deus foi testemunha desta aliança. Ele foi o fiel desta aliança. Então, a importância da gente ter entendimento que naquele momento nós fizemos uma aliança com o nosso cônjuge. Quebra da aliança. Porque não te inclinarás diante de outros deuses, pois o meu Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faças alianças com os moradores da terra. E quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem a seus deuses, tu não, como convidado deles, não comas também desses sacrifícios. E tomes mulheres para suas filhas, para os teus filhos, e as suas filhas prostituindo-se com os seus deuses, façam também para teus filhos se prostituam com os seus deuses. Então, o que Deus está aqui exortando para o seu povo? Ele está dizendo: não façam alianças, a não ser comigo. Por quê? Porque esses outros deuses, as pessoas que cultuam esses outros deuses, eles vão se casar com seus filhos, com as suas filhas, e eles vão levar os seus filhos e as suas filhas a se prostituírem com esses deuses, a adorar esses outros deuses. Então, fazer as alianças não aprovadas por Deus, traz como consequência maldição. E isso aqui tem uma maldição hereditária, onde os nossos descendentes irão se afastar do Senhor. Então, olha o peso disso, cuida disso, reflete sobre isso. Quebra de aliança. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Então, nós temos que agora refletir na nossa vida. Que tipo de aliança nós estamos fazendo? Que tipo de aliança nós fizemos? Que tipo de aliança os nossos antepassados fizeram? Que tem impacto hoje na minha vida e na vida da minha descendência? Qual a finalidade dessas alianças? O que foi comprometido com estas alianças? Então, cuidado com as alianças que nós fizemos e com as alianças que nós quebramos, porque tudo isso terá consequências, às vezes consequências de morte, de maldição. Você pode ter colocado em perigo, então, a sua vida e a vida de toda a tua família e de todos os teus descendentes. Então, quando nós fazemos alianças, pactos com Satanás ou com divindades que servem a Satanás ou com pessoas malignas, isso, vai trazer consequências de morte para a nossa casa. Então, Satanás, ele conhece o poder de uma aliança. E ele geralmente quer uma aliança de sangue, porque é uma aliança forte, uma aliança que a princípio não é quebrada. Você quer prazer, poder, posses, e aí acaba fazendo um pacto de sangue com Satanás ou com as suas entidades ou com pessoas malignas. Ele exige aquilo que é pactuado. Então, ele exige que tu fale. Porque assim como nós, quando fazemos um pacto com Deus, uma aliança com Deus, tem o poder da palavra, poder da nossa decisão. A mesma coisa acontece quando nós fazemos pactos com Satanás. Nós vamos de forma clara, diligente, falando. Então, a palavra tem poder e geralmente Satanás ele exige um sacrifício de sangue para selar esse pacto. Pode ser relações sexuais ilícitas, feitiçaria, preço de sangue, abortos, suicídios, homicídios. Então, normalmente acontece essas alianças e o pacto é de sangue. Não sei se vocês lembram na palavra que fala assim, que quando um homem se junta com uma prostituta numa relação sexual ilícita, ele, vamos dizer assim, faz uma aliança com essa mulher
e essa mulher, ela traz derrota, ela termina, tudo ela consome nessa aliança. Por quê? Porque no momento que a mulher e o homem coabitam, há pequenas fissuras, aonde há troca de sangue, e ali se é feito uma aliança de sangue. Por isso que muitas vezes Satanás exige, né, uma relação sexual para fechar a aliança, ou corta e faz, junta o sangue, de uma forma para quê? Para algemar a pessoa. Lembro, lá no início eu falei da aliança, do pacto, ele tem a ver com algemas, tem a ver com prisão. Então você ganha o que pediu, mas também vai ficar tu e a tua descendência presos, algemados. É possível então quebrar esses pactos malignos? Graças a Deus, sim, né? Graças a Deus, sim. Então, primeiro, né, Deus diz que tu tem que fazer uma aliança com Ele. Então, lá em Deuteronômio 4, de 30 e 31, diz assim: quando tu estiveres em angústia e te voltares ao Senhor e lhe atenderes a voz, então o Senhor não te desamparará. Portanto, Ele é um Deus misericordioso, nem te destruirá e nem esquecerá a aliança que Ele fez contigo e jurou aos teus pais. O arrependimento e a confissão de pecado. Isso quer dizer, lembra? Tu se caiu em si, agora tu vai fazer uma nova aliança com Deus. Então tu vai ter que confessar, pontuar o teu pecado, claramente. Tu vai ter que dizer que tu pecou contra Deus, tu pecou, tu fez isso, vai ter que pontuar, dizer, se arrepender e confessar. E aí o sangue de Jesus vai nos libertar, porque aqui diz, né? Lá em Lucas 4,18 e em Isaías 61, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, e enviou para me libertar os cativos, e também para libertar dos oprimidos de Satanás. Então aqui fala que Jesus, através da sua obra redentora, através do seu sangue, Ele nos liberta desses pactos malignos, desses pactos perversos. É possível então quebrar esses pactos malignos? Sim, lá está em Colossenses 2, diz assim: Deus nos deu vida com Ele, quando Ele nos perdoou de todas as nossas faltas. Deus anulou o documento que, por suas prescrições, nos era contrário e eliminou, cravando na cruz, despojou os principados e as potestades e os deu publicamente um espetáculo, arrastando-os em seu cortejo triunfal. Então, o que mostra aqui? Que Deus, na sua grande misericórdia, Ele, através do sangue de Jesus e da cruz, da obra redentora de Jesus, Ele rasgou, Ele anulou o contrato, esse pacto, esse documento, esse decreto que estava contra nós. Então, naquele momento que Jesus estava lá na cruz e disse: está consumado, Ele cumpriu tudo o que precisava cumprir para Deus. E Ele é aquele que pode libertar. Pela obra da cruz, pelo sangue dele, Ele pode nos libertar desses pactos malignos. Bom, agora nós vamos entrar num outro assunto, que é aliança e voto. A diferença de aliança e voto. Aliança a gente já conversou, já falou várias coisas sobre aliança. E aí a aliança, só para recordar, né, você faz essa aliança para que algo aconteça, para provocar um acontecimento. Então, normalmente, tu se aliança com alguém para fazer alguma coisa, para acontecer alguma coisa. Diferentemente do voto, o voto é: se acontecer isso, eu faço aquilo, ele é condicional. Se Deus fizer isso, então eu vou dedicar isso a Ele. Então, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti.
e em ti haverá pecado. Em Deuteronômio 23, 21. Então o voto, ele é bíblico. Então uma coisa importante, Deus coloca assim, que tu deve fazer o voto e não tardar em cumprir. Se tu não cumprir, tu estará em pecado. Então o voto é uma promessa que você faz a Deus. Ele expressa uma oferta de gratidão por algo que Deus te concede. Essa promessa pode ser em fazer alguma coisa, em dar alguma coisa, em fazer algum tipo de serviço ou evitar alguma coisa. Não é obrigatório fazer voto. Então, na palavra de Deus, nós não temos obrigação nenhuma de fazer voto. Mas, no momento que nós fizermos o voto, nós estamos obrigados a cumprir o voto. Caso a gente não faça, então a gente vai atrair maldição sobre a nossa vida. Então, quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer um juramento, ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que saiu da sua boca, fará. Está lá em Números 32. Então, o que mostra aqui? Que no momento que eu faço um voto, eu faço uma ligação de alma com aquilo. E aí eu sou obrigado a cumprir e não posso negociar. Então eu não posso dizer, antes eu disse, Deus, se acontecer tal coisa, eu vou te dar 3.000 de oferta no teu altar, para a tua casa. Bom, eu fiz o voto, aí Deus me deu aquilo que eu queria. Aí agora eu digo, Senhor, quem sabe a gente parcela, Senhor, quem sabe, tu não precisa muito de dinheiro, né? Não pode acontecer negociação. Então vamos dizer assim, tu fez o voto, Deus honrou esse voto, então tu é obrigado a cumprir, porque senão tu estará em pecado e tu atrairá maldição sobre a tua vida. Quando fizer um voto, cumpram sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpram o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir o voto. Então Deus está exortando, que então é melhor não fazer votos. Agora, se tu fizer, tu está comprometido em cumprir. Então o voto, então é importante, saber assim, lembram de Jacó, quando ele fez o voto, ele disse, se Deus estiver comigo, cuidar de mim, nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me comida e roupa, me levar de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. E esta pedra, que é um memorial, então lembra que é um elemento externo, que mostra uma aliança, ele diz, eu vou colocar como coluna de santuário para Deus, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então ele fez um voto ao Senhor, que se o Senhor fizesse todas aquelas coisas para ele sempre daria o dízimo ao Senhor. Então aqui está mostrando um voto de Jacó. Votos de núpcias. Então lembram quando nós nos casamos, Então tem todo um momento cerimonial de aliança, onde Deus é testemunha desta aliança e as pessoas que estão ali, e a noiva fala os seus votos ao seu esposo e o seu esposo faz os votos à noiva. Os votos podem ser espontâneos ou sim aquele voto mais tradicional, que é o que a gente normalmente escuta, Então eu digo, Então, Moisés Augusto, que é o meu marido, Você é meu marido, e com esta aliança diante de Deus e dessas testemunhas, eu lhe prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade e na pobreza, amando e respeitando todos os dias da minha vida com a ajuda de Deus. Então eu fiz esse voto diante de Deus, diante daquelas testemunhas, e aí eu tenho que cumprir. Então, se eu quebro esse voto, eu trago maldição sobre a minha casa, sobre a minha vida. Tem o voto de Nazireu, é um voto especial de consagração a Deus.
Então ele vem do hebraico, né, nazir, que significa separar, consagrar, abster-se. Também ele no hebraico ele representa diadema de Deus, geralmente como referência, né, aos cabelos compridos, que era uma característica dos nazireus. Então os nazireus Sansão foi um nazireu, Samuel foi um nazireu, João Batista, o apóstolo Paulo. Então, se vocês lembram lá do voto de Ana, Ana fez um voto diante do Senhor, que se o Senhor desse para ela um filho, homem, então ela entregaria esse filho no serviço da casa do Senhor. E realmente ela fez esse voto, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à minha aflição e me deres um filho homem, ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, que é o voto de Nazireu. Então, tanto a mãe de Sansão quanto Ana, elas consagraram os seus filhos Nazireu desde o ventre. O voto de Jefé. Então, aqui é o voto imprudente. Então, Deus registra na sua palavra algumas histórias exatamente para a gente poder ter entendimento sobre o impacto espiritual das coisas, para que a gente não venha a cometer este erro. Então, Jefé era o 10º juiz de Israel e ele queria vencer os anomitas. E aí ele faz um voto ao Senhor e ele diz que ele daria em holocausto aquele que sair em primeiro lugar da minha casa. E quando ele chega na casa dele, a primeira pessoa que sai é a filha dele. E então ele diz assim: e aconteceu que quando eu a vi, rasgou as suas vestes e disse: ai, minha filha, muito me abateste e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Isso está escrito lá em Juízes 11:35. Então vocês imaginam o que é um voto imprudente e as consequências deste voto para essa família. Então é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que fez o voto. Isso aqui está lá em Provérbios 20:25. Então Deus está exortando: não faça o voto imprudente, cuide. Um voto não pode ser feito com base em nossos desejos egoístas, pecaminosos ou para satisfazer a nossa soberba ou vaidade humana. Um voto não é para barganhar com Deus. Então, por que edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocausto? O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio em pensamento. Então aqui, lembram quando a gente falou lá de Baal, que Baal, ele exigia o sacrifício dos filhos, o holocausto dos filhos, das crianças. E aqui mostra assim, que essas pessoas que serviam Baal, elas fizeram um voto com essa divindade. E aí a divindade exigia e elas iam lá, cumpriam. Mas que Deus não se agrada desse tipo de voto. Então, o poder de um voto. O voto, ou um propósito, ele é correto e ele é bíblico. E ele tem que ter como objetivo principal trazer glória para Deus, não para nós. E contribuir para o reino, que demonstra a nossa total dependência e também total gratidão a Deus. Então, o voto ele deve agradar a Deus, ser feito para Deus, ser pago para Deus e será lembrado por Deus. Então isso é uma coisa importante, Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto, e o melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir.
o meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que os temem. Está lá em Salmos 22, 25. Então aqui são algumas referências bíblicas mostrando, né, que o voto ele é bíblico, mas Deus diz que ele não é obrigatório, nós não devemos fazer voto, mas no momento que nós fizermos um voto, nós temos que cumprir esse voto, não pode barganhar. No momento que nós fizermos um voto, recebemos o que a gente quis naquele voto, então nós devemos pagar o voto sem demora. Por quê? Porque se nós não pagarmos o voto, nós atraímos maldição sobre a nossa vida. E aqui está assim, promessas feitas, né, não devem ser quebradas. Então verifica o que o prometeste é justo e possível, pois a promessa é uma dívida. Isso é Confúcio, um pensador falando sobre essa parte da palavra. Então, no cristão, ele tem que ir para o fio de bigode, lembram? Né? É o fio de bigode. Então, a palavra dada é uma escritura assinada. Então, isso tem que ter um peso espiritual. A marca de um verdadeiro cristão. Então, nenhuma palavra torpe sai da nossa boca, mas apenas aquilo que for útil para edificar. Então, no momento que eu digo sim, é sim. Quando eu digo não, é não. Então, isso é uma coisa bem importante a gente ter esse entendimento. E para a gente brincar um pouquinho, vamos lembrar, né, da nossa dama aqui, diplomata e do militar. Então, diz que quando a gente faz uma pergunta para uma dama, aí a dama, ela responde. Quando ela diz não é porque pode ser. Quando ela diz talvez, é porque não é. E quando ela diz sim, é porque ela não é uma dama. Quando é um diplomata, tu faz a pergunta, né, capciosa para o diplomata, e ele diz talvez. Então ele quer dizer sim. Quando ele diz sim, é porque ele quer dizer talvez. E quando ele responde não, é porque ele não é um diplomata. E no caso dos militares, diz que quando um militar diz talvez, então é porque ele não é militar. Agora, quando ele diz não, é não. E quando ele diz sim, é sim. Então, nós somos soldados de Cristo. Nós somos soldados de Deus. E isso quer dizer que o nosso sim tem que ser sim, sim. E o nosso não, não, não. Então, uma coisa bem importante é que Deus nos alerta, é que no momento que a gente se compromete, a gente tem que cumprir a palavra. Então, é preferível que tu, no momento que alguém venha e te coloque alguma coisa, ou coloque alguma situação, é melhor que tu diga, eu vou pensar. Não se comprometa nem para cá, nem para lá. Vá pensar, vá pedir a iluminação de Deus, né? Vai pedir o direcionamento de Deus. Deus vai te dar esse direcionamento. E aí sim, tu vai poder dizer sim ou não e cumprir essa palavra. Então Jesus, ele sempre vem e traz um patamar acima de todas as coisas. E ele fala, então assim, ó, lá em Mateus 5:37, diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então nós continuamos com o livre-arbítrio, então nós podemos ir para a direita, continuar, ir para a esquerda, tomar decisões. Nós continuamos com isso, né? Continuamos com essa dádiva de tomar decisões. Só que o que é importante é que a gente pare, que a gente reflita sobre as consequências do nosso sim, do nosso não, do nosso continuar, do nosso voltar, do nosso ir para a direita, ir para a esquerda, e sabendo quais são as renúncias que a gente vai ter que fazer, o que vai impactar, e principalmente pedindo o direcionamento de Deus para tomar as decisões.
para que depois as pessoas não olhem e digam: aquele ali disse que ia fazer e não fez. Que testemunho nós estamos dando? Então Deus já nos exorta, diz que a nossa palavra é sim, sim e não, não. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre aliança, pacto, contrato, voto e também sobre a nossa palavra, a palavra do cristão. E eu espero vocês num próximo módulo. Até lá, um beijão!